Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do Tarsila Barbosa da Franca, né? A galerinha da EJA, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem na santa paz do Senhor. Começando aqui mais uma aula, uma videoaula com o professor Aston Farias, professor de Geografia. Esse é o nosso segundo encontro. E onde hoje nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos introdutórios sobre a disciplina Ciência Geográfica, tá certo? Então, no nosso primeiro encontro, nós falamos aí um pouquinho sobre a importância de estudar geografia. Hoje nós vamos estar vendo aí, acompanhando a geografia quando ela começou a ser utilizada pelas primeiras pessoas, mesmo sem ainda ser uma ciência, tá certo? E a geografia após ela se tornar uma ciência, após ser institucionalizada, após ela ser implantada nas universidades e nas escolas. Então nós vamos ver aí todo esse momento histórico da geografia, tá certo? Então nós vamos ter aqui, como eu falei já para vocês, nós vamos ver a evolução aí de como a geografia e quando se torna uma ciência. Então, quando surgiu a geografia? Então, a geografia, ela surgiu lá com os primórdios, certo? Eu vou colocar aqui a canetinha aqui, o marca-texto. Então, ela surgiu lá com os primórdios das civilizações, ou seja, datado historicamente naquela fase da história chamada pré-história, né? Onde o homem vai ali sair das cavernas, vai se unir a outros homens e ali começa a viver em sociedade, certo? Então já desde esse período da pré-história, quando o homem morava em caverna, certo? Antes um pouco dele se tornar e começar a viver em civilização, o homem sempre já utilizava da geografia. Aí você pode perguntar, como assim, professor? Então eu vou dar um exemplo para vocês agora. Então vamos imaginar que naquele tempo da pré-história o homem morava em cavernas, tá certo? Então os homens, eles moravam em cavernas. E o que acontecia? Então esses homens da caverna, eles sempre quando iam sair da sua caverna e iam andar distâncias mais longas, eles sempre observavam alguns elementos da natureza. A exemplo, relevo. Então vamos supor que aqui do lado da caverna que ele morava tinha uma grande serra, tá certo? Tinha uma grande serra. Então, quando ele ia para lugares mais longe, para voltar, certo? Ele observava esse elemento da paisagem para poder se orientar e chegar à sua caverna. Então, eles observavam também o que? Grandes árvores que tinham próxima das suas cavernas. Então era a partir dessas árvores que, quando eles também estavam mais distantes, eles observavam essas árvores para chegarem até a caverna. Então tudo isso aqui na pré-história, antes da pré-história, né? Na pré-história, no período da pré-história, no período dos homens das cavernas, então o homem já usava dos conhecimentos geográficos. Não era ainda institucionalizada, não era estudada, mas o homem já tinha noções de geografia, certo? Então é nesse período aí de transição do Mesolítico para o Neolítico. Então esse Mesolítico é o período da pré-história, quando o homem passa aí para a história, tá certo? De quando isso é datado? É datado de mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Então, por volta de mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, os homens moravam em caverna, começaram um pouco depois dessa data, sair das cavernas e começaram a conviver em sociedade, certo? Viver aí, formando aí o início das primeiras civilizações. E com o passar dos anos, das décadas, dos milênios, essas civilizações cada vez mais foram aumentando de tamanho, de quantidade de indivíduos e também foram ocupando cada vez áreas maiores. Então, qual foi o marco desse período, nessa transição do Mesolítico para o Neolítico? Foi justamente quando o homem, tá certo, descobre aí, acontece essa revolução na agricultura. Até então o homem era
nômades, constantemente saindo de um lugar para outro, certo? Em busca de lugares onde tinham alimento para lhe oferecer. Então, o homem aqui, nesse período, nessa transição, tá certo? Como nós vimos aqui anteriormente, do Mesolítico para o Neolítico, então o homem descobre a arte de cultivar vegetais e dali tirar o seu sustento. E pouco tempo depois da revolução da agricultura, o homem também começa a criar animais, começa a domesticar animais. Né? Animais como, no caso, o cachorro aqui, obviamente, não era para o alimento, mas para a sua guarda. Tá certo? Assim também começou a domesticar animais para desses animais retirar algo que ele precisava, da pele, do alimento e algo do tipo. Certo? Então nós vamos ver aí como é que o homem fazia uso dessa geografia logo após essa revolução da agricultura. Então, com essa revolução da agricultura, o homem intensificou ainda mais o uso, a observação geográfica. Então, ele começou aí a fazer uso direto do clima, certo? Do relevo, da vegetação. Então, o que vai acontecer? O homem vai observar que para ele manter a sua área de agricultura, certo? Vamos dizer assim, produzindo, os vegetais precisavam de água. Água vinda de onde? Da chuva, dos rios, certo? Então ele começa a observar também a mudança do clima, períodos do ano que vai ser mais quente, mais chuvoso, mais frio, mais seco, né? Começa a observar o relevo também, o relevo mais ondulado, né? O relevo mais baixo e mais plano, que são as planícies. Essas áreas de planície são áreas mais propícias para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária. Então é muito mais fácil, tá certo? O homem plantar aos pés de uma montanha, aos pés de uma serra, porque é uma área de baixa altitude, uma área plana, do que plantar em cima de uma montanha, de uma serra, onde para se chegar nessas altas altitudes é muito difícil, tá certo? E também não tem lá em cima, não tem terras suficientes como aqui embaixo. Então é a partir justamente dessa revolução na agricultura, na pecuária, o homem já começa diretamente, ainda mais do que os seus antepassados, utilizar e observar desses elementos da natureza, que são elementos que fazem parte dos estudos geográficos. Isso aqui estamos falando um pouco mais, certo? Em torno de 9.000 anos antes de Cristo. Então, nós vamos agora já em torno de, deixa eu ver aqui a canetinha, vamos chegar, tá certo? Nós saímos aqui de mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo. Vamos percorrer todo esse tempo histórico e chegar aqui mais ou menos 50 anos antes de Cristo, certo? 50 anos antes de Cristo, ou seja, nós andamos aqui praticamente quase 10.000 anos nessa escala do tempo. Então, já aqui nesses 50 anos antes de Cristo, tá certo? Nós estamos no ano de 2020, não é isso? 2020, vamos botar mais 50 anos, ou seja, por volta de 2070 anos atrás. Já haviam algumas grandes civilizações nessa época, certo? Como eu disse a vocês, as primeiras civilizações, elas começaram a partir do homem que, quando ele sai das cavernas, começa a viver em grupos, né? Em pequenas comunidades, e essas comunidades foram, no decorrer desses milênios, certo? Foram crescendo em quantidade e cada vez mais ocupando áreas maiores. Então, 50 anos antes de Cristo, né? Nós vamos ter aqui justamente algumas grandes civilizações, a exemplo dos egípcios, dos gregos, dos mesopotâmicos, dos chineses e dos indianos, tá certo? Que continuaram, e nesse passar desses milênios, a geografia foi cada vez evoluindo mais. Pessoas foram estudando a geografia, tá certo? E vale salientar que a geografia aqui, ó, ao lado da filosofia, tá certo? Deixa eu mudar aqui a canetinha. A geografia ao lado da filosofia, tá certo? É uma das ciências mais antigas do mundo, tá bom? Então, vou passar aqui. Então, o que vai acontecer? Veja. O que vai acontecer? Então, nós vamos ter aqui um cara chamado Estrabão,
certo? Gabriel, vê ali, Gabriel. Certo? Um cara, desculpem aí, estão tocando ali na campainha. Aula é assim mesmo. Então nós vamos ter aqui esse cara, esse filósofo, certo? Esse historiador, geógrafo e filósofo grego, que nasceu 63 anos antes de Cristo, tá certo? E morreu 23 anos depois de Cristo, ok? Então ele viveu aqui praticamente 86 anos, em torno de 86 anos, morreu 10 anos antes de Cristo, que Cristo, a partir do ano 1 que Cristo nasceu, tá certo? Que Cristo nasceu, então Cristo vai ser morto, né, crucificado, ressuscitou com 33 anos. Ou seja, esse cara, ele ainda foi do período que Jesus estava aqui na Terra, tá bom? Então, esse filósofo, historiador, geógrafo, naquela época, como não tinha uma ciência única, ainda não eram definidas, individuais, então, geralmente, os grandes estudiosos daquela época, eles acumulavam esses grandes conhecimentos. Então, esse filósofo, historiador e geógrafo grego foi o primeiro cara no planeta Terra, tá certo, a escrever algo sobre a geografia. Então, os primeiros escritos sobre a ciência, que ainda não era ciência, a geografia que ainda não era ciência, tá certo? Então, os primeiros escritos geográficos foi escrito por ele, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos sair agora, né? Vamos dar uma evoluída aí, uma corrida no tempo, na linha do tempo. Então, nós vamos sair agora, deixa eu pegar aqui a canetinha, né? Do ano 1 depois de Cristo, né? Um ano depois de Cristo, o primeiro ano aí, o início do século I, né? Vamos até o século XIX, certo? Então, o século XIX corresponde aos anos de 1801 até 1900. Então, esses anos correspondem ao século XIX. Então, o que vai acontecer? Lá na Alemanha, eu vou colocar aqui para vocês verem, na Alemanha, tá certo? Aqui está a bandeirinha da Alemanha. A Alemanha é bastante conhecida de nós, né? Os 7-1 no Brasil, tá certo? A Alemanha, que é um país que fica no continente europeu, ao lado aqui da Polônia, tá certo? Da França, da Itália, próximo aqui da Espanha, do Reino Unido. Então, na Alemanha, no início do século XIX, esse cara chamado Immanuel Kant, certo? Era um filósofo, como eu já falei, lá na Alemanha, filósofo alemão, tá certo? Ele, como na época era diretor de uma universidade, tá certo? Ele era diretor de uma universidade, ele vai autorizar, vai permitir a criação de uma nova disciplina para ser estudada na universidade onde ele era professor e diretor. É aí que ele introduz, permite a criação do curso de geografia em nível superior. A geografia começa a ser estudada, tá certo? Aí nas universidades. Isso no início do século XVIII. E quem é que vai começar aí, vamos dizer assim, os primeiros geógrafos que a partir deles vão espalhar o conhecimento geográfico pelo mundo? Então vão ser os 3 alemães, como eu falei para vocês que era na Alemanha. Então 3 conhecidos de Immanuel Kant, certo? 3 considerados pais aí da geografia. Friedrich Ratzel, tá certo? Alexandre von Humboldt e Karl Ritter. Esses 3 caras são eles que começam nessa universidade onde Immanuel era diretor, e eles começam a ensinar aí os conhecimentos geográficos. Então, a partir dos estudos que eles fizeram sobre a geografia, cada um num campo diferente, certo? Então, esse aqui vai falar da questão do território, da geopolítica. Inclusive, esse cara é quem cria o conceito de geopolítica, os primeiros estudos sobre a geopolítica. Esses 2 já vão falar sobre a geografia humana, a geografia, vamos dizer assim, a geografia física, as paisagens, tá certo? Então, a partir dos estudos desses 3 alemães, tá certo? A partir dos estudos desses 3 alemães, é que a geografia vai ser introduzida e estudada nas universidades, começando pela Alemanha, como eu falei no início aqui do século, né? No início do século XVIII, e da Alemanha se espalha pelo resto do mundo. E no Brasil, quando é que vai chegar a geografia? A geografia vai ser introduzida nas universidades brasileiras. Então, basicamente,
tá certo? Então nós estamos falando início do século XVIII, aproximadamente por volta de cerca de 130 anos. Então aqui nós já estamos no século XX, tá certo? Século XX. Lembrando que a geografia começou lá na Alemanha no início do século XVIII, né? Por volta após 1801, tá certo? E aqui século XIX, já estamos aqui no século XX, certo? Onde a partir de 1931, tá certo? Foi criado o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o órgão, vamos dizer assim, do governo federal, responsável por estudar as características da população brasileira, né? É o IBGE que também criou a regionalização oficial que nós temos, o Brasil de 5 regiões, tá certo? Então o IBGE é a empresa, vamos dizer assim, né? Que faz de 10 em 10 anos o censo demográfico para contar quantos nós somos brasileiros, como nós vivemos. Então tudo que é relacionado à geografia do Brasil é estudada pelo IBGE. Então o IBGE foi criado em 1931, e por volta de 1937, 38, por volta de 1937, certo? Por volta de 1937 ou 38, foi quando a primeira universidade brasileira, no caso, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de São Paulo, conhecida popularmente como USP, a USP criou o primeiro curso superior, o primeiro curso formador de profissionais de geografia, certo? Então, a partir daqui de 1937 ou 38, a geografia começou no Brasil a ser ensinada nas universidades, e das universidades ela se espalhou pelas demais instituições educacionais, no caso as escolas, no qual nós estudamos até hoje, e é o que eu estou fazendo aqui com vocês, tá certo? Propagando aí, divulgando aí com vocês esses conhecimentos geográficos, tá bom? Então, galerinha, espero aí que vocês tenham aí absorvido um pouco desse conhecimento, tá certo? Só é uma introdução para vocês terem uma noção de como a evolução da geografia aconteceu, mesmo ela antes de ser ciência e pós ela ser considerada como ciência, houve toda essa evolução. A geografia também vai acompanhando aí a evolução das novas tecnologias da modernidade, como é o caso aí do exemplo do GPS hoje, né? Se pudermos citar o exemplo, quando você chama um Uber, o Uber consegue chegar à sua casa sem nem você ensinar o caminho, só basta lá você digitar seu endereço, tudinho, e nem isso precisa, né? Porque quando você está digitando, fazendo alguma chamada de alguma corrida no Uber, automaticamente o satélite já vai localizar e já vai indicar lá para o motorista através de um mapa digitalizado onde você se encontra e até onde você quer ir. E esse mapa digitalizado vai dando aí as orientações para o motorista, né? Isso é geografia, professor? Não é diretamente, isso é cartografia, mas a cartografia é uma ramificação, é uma filha da geografia, e até hoje a geografia também estuda ainda um pouco de cartografia, tá certo, galerinha? Então, ó, eu vou estar finalizando aqui, então que caia sobre todos nós, nossos familiares, a bênção de Deus, tá certo? Que vocês cada vez sejam mais abençoados, né? Que busquem aí, alcance os objetivos na vida de vocês, tá certo? Então, finalizando aqui, eu quero deixar aí uma mensagem aí para as meninas, tá certo? Um presentinho aí para as meninas, uma rosa, tá certo? Uma rosa para as flores, aí das meninas aí da EJA, né? Do Tarsila Barbosa, e para os meninos também. Os meninos não fiquem aí com inveja, tá certo? Digo meninas e meninas, mas são mocinhas e rapazes já, né? Que frequentam aí a EJA, tá certo? Então, para as mocinhas e para os rapazes. Então, para os rapazes aí, um beijo da gatinha aí, tá certo? A gatinha linda tá mandando um beijo para vocês, tá certo? Então, galerinha, ó, fica aqui, tá certo? O meu abraço, um cheiro no coração para vocês e até a nossa próxima videoaula, onde eu vou estar falando aí o que é que a geografia nos dias atuais estuda, tá certo? Então, todo o campo de estudo aí da geografia, tá bom? Então, mais uma vez, um cheiro no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Tchau, fui!